Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo do segundo bimestre. Afinal de contas, tem bastante vídeo, né? E é interessante que vocês lembrem o que nós estudamos nesse bimestre. Obviamente, eu não vou explicar nada, porque os vídeos estão lá com as explicações. É só para relembrar os assuntos que nós vimos. Começando então pela lista de estudos linguísticos, nós iniciamos falando de variação linguística, que é um fenômeno da língua que consiste na mudança em função da época, da região, da situação de uso, das particularidades dos falantes. Então, para cada um desses fatores, tem um nome diferente, né, que da época é uma variação histórica, então vai se relacionar com a mudança da língua com o passar do tempo, a linguagem antiga, a linguagem atual, os novos termos que surgem, né? Nós vimos alguns textos antigos para observar isso. A variação regional, geográfica, então os diferentes falares de acordo com o lugar em que se encontra. Aí tem a questão dos vocabulários, também tem a questão de sotaque. Nós vimos a variação social, e aí eu trouxe algumas letras de música que mostram uma variedade de pessoas com menos acesso ao ensino e, portanto, usam a linguagem de forma diferente. E, relacionado a isso, nós discutimos um pouquinho a questão de norma padrão, que é aquela ensinada na escola, de acordo com a gramática, e o preconceito linguístico, que são as pessoas que falam em desacordo com a norma padrão e ao invés de serem tratadas como variantes da língua, essas linguagens acabam gerando um estigma social, então trazendo um preconceito. Então, todos esses assuntos foram discutidos naquela aula de variação linguística. Se tem algum desses temas que vocês não se lembram, sugiro que vocês voltem nessa aula de estudos linguísticos 1 e assistam novamente. Na sequência da lista de estudos linguísticos, nós fizemos uma revisão de sujeito e predicado e eu comecei falando para vocês de frase e oração, né? A diferença entre uma unidade de sentido que se encerra por um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, que é uma frase, por exemplo, bom dia, e uma oração que sempre apresenta um verbo. E eu falei para vocês nessa revisão só de período simples, que foi aquele que nós começamos a estudar lá no 7º ano e nós já tínhamos feito uma revisão no começo desse ano. E aí também teve uma revisão de tipos de sujeito, também de tipos de predicado, né? O predicado verbal, nominal, verbo nominal. Falamos de transitividade verbal, então a característica do verbo de apresentar complementos e dependendo do tipo de complemento que ele apresenta, a nomenclatura dele muda, então pode ser um verbo intransitivo se não tiver complemento, um verbo transitivo direto se tiver um complemento que não apresenta preposição, transitivo indireto se tiver um complemento com preposição, ou transitivo direto e indireto se tiver dois complementos, por exemplo. Então, nós discutimos tudo isso nessa aula de revisão de sujeito e predicado e eu terminei falando sobre usos de vírgula, em especial naqueles casos em que ela é determinada justamente pela questão de sujeito e predicado, então não separar o sujeito do predicado, o verbo do seu complemento. Isso é importante e foi discutido nessa aula também. Essa aula em especial é muito importante de vocês voltarem e assistirem de vez em quando, porque como nós entramos em assunto novo, que era análise do período composto, se algo dessa aula não estivesse bem consolidado na mente, seria difícil de entender o próximo assunto. Portanto, qualquer dúvida de algum desses termos, vocês assistam essa aula novamente. Na sequência da lista de estudos linguísticos, nós fugimos um pouquinho da temática para falar de gêneros digitais, linguagem verbal e não verbal, porque isso casava com o que estava sendo discutido na apostila de vocês, né? Então, começamos falando que linguagem é toda forma de expressão e que ela produz um sentido na comunicação. Então, você pode se comunicar de diferentes formas, desde que o seu interlocutor, que é aquele com quem você fala, te entenda, houve ali uma produção de sentido, alguma forma de linguagem. E a linguagem tem algumas definições, né? Ela pode ser uma linguagem verbal, não verbal e mista. Então, a linguagem verbal é aquela que é escrita ou que é falada. Os textos que vocês veem nos livros, essa aula que vocês estão ouvindo, é por meio da linguagem verbal. Mas a linguagem também pode ser não verbal, que é aquela que traz outros elementos além da língua falada escrita. Então, os sons, a música, né?
o visual é importante. E a linguagem mista mistura os dois. Então, eu falei sobre esses tipos de linguagem, especialmente a não verbal e a mista, que elas são signos. Então, podem ser ícones, podem ser índices, podem ser os símbolos que representam coisas no mundo. E nós terminamos vendo alguns tipos de textos não verbais ou mistos que aparecem muito em revistas, em jornais, que é o caso de charge, de cartoon, de tirinha. Expliquei a diferença entre cada um desses. Também, se vocês não se lembram, sugiro que vocês voltem nesse vídeo de Estudos Linguísticos 3 e assistam novamente. Na sequência, nós tivemos um vídeo de resolução de questões objetivas, aquelas que aparecem nas provas, que são de assinalar, que normalmente você vai encontrar em um vestibulinho e também em um vestibular, né? Então, ETEC usa, mas as faculdades também usam, o Enem também usa esse tipo de questão, que tem uma técnica própria para ser resolvida e eu fiz algumas com vocês. Então, elas são as de assinalar, como vocês chamam, e é necessário que, embora você não precise escrever a resposta, você escreva na prova. Nem que sejam, assim, circular termos, grifar termos, puxar a setinha. Eu fiz isso com vocês, né? Eu fui rabiscando toda a tela do vídeo e interagindo com a prova. Isso é importante. Quando você devolve uma prova que era de assinalar sem nenhuma anotação, isso me deixa preocupada, porque parece que você só leu, não prestou atenção no que era mais importante do que o que, e isso significa que não teve ali uma interação necessária que deveria haver com a prova. E uma das interações mais importantes para resolver esse tipo de questão é eliminar alternativas. Por quê? Porque a resposta está ali, né? A prova objetiva é aquela que já te dá a resposta, você só precisa identificar ela no meio de outras. E é mais fácil fazer isso quando você vai riscando aquelas alternativas que não fazem sentido. Sempre tem algumas que são muito absurdas, algumas que são mais ou menos e algumas que são prováveis. Normalmente você fica em dúvida entre duas questões e é mais fácil você encontrar a certa entre duas do que entre 5. Então é sempre interessante que vocês vão eliminando as alternativas que vocês sabem que não correspondem à resposta. Aí, na sequência, nós entramos em um assunto complicado, né? Voltamos para a análise sintática, dessa vez do período composto, que é aquelas frases com mais de um verbo. E aí, eu falei para vocês que o primeiro tipo de período composto era por coordenação, que são as orações independentes, aquelas que fazem sentido sozinha e elas só estão ali unidas normalmente por um síndeto. E aí eu falei que elas eram sindéticas, né? E dependendo do sentido que esse síndeto cria, você tem uma nomenclatura diferente. Então, nós vimos 5 nomenclaturas, 5 tipos de orações coordenadas, que são as orações coordenadas sindética alternativa, aditiva, adversativa, conclusiva e explicativa. Cada uma delas com tipos diferentes de síndeto, gerando tipos diferentes de significado. Esse vídeo também é bastante complexo, vocês precisam assistir mais de uma vez. No final dele tem um quadrinho mostrando todos os síndetos, que nós chamamos de conjunção, que ligam as partes da oração e os sentidos que eles trazem. Aquele quadrinho é muito importante que vocês tirem uma foto, copiem e sempre deem uma lidinha, porque usá-los no seu texto enriquece bastante o texto. Então é interessante que vocês usem os termos que vocês aprenderam, né, quando forem escrever. E aí, na aula de Estudos Linguísticos 6, nós chegamos na temida oração subordinada, que também é período composto, mas ele é composto por orações que são dependentes uma da outra, né? Que uma parte da frase depende da outra parte. E nós vimos 6 tipos, todos de oração subordinada substantiva, nós não vimos os outros tipos ainda. E esses tipos são oração subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. E eu expliquei para vocês que esses termos são a classificação da função que o bloco que é dependente de outro bloco
tem na frase. Então, se ele tem a função de um sujeito, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Se tem a função de objeto direto, é uma objetiva direta. Se tem a função de objeto indireto, objetiva indireta e assim por diante. Também tem explicação de uma por uma no vídeo de Estudos Linguísticos 6. Sugiro que vocês assistam esse vídeo mais de uma vez, mais do que duas, talvez mais do que três, porque é um assunto complexo, né? Um assunto que mesmo em sala de aula nós teríamos que ver com frequência. E se vocês não entenderem essa parte, vocês precisam me perguntar porque nós vamos continuar vendo outros tipos de oração subordinada. Então, para não gerar confusão, vocês precisam realmente entender esse primeiro tipo antes de ver os demais. E aí, para finalizar nossa lista de estudos linguísticos, nós vimos o pronome relativo, que é aquele que aparece para ligar duas orações, por isso ele é parte do período composto, ele aparece agora. E ele sempre substitui na segunda oração um termo que já apareceu na primeira, para não haver repetição. Então, eu mostrei também alguns tipos diferentes de pronome relativo e expliquei que, já que ele substitui um termo que já existe, ele tem a mesma função desse termo que já existe. E alguns exemplos são o que, o qual, quanto, onde, cujo. Falei um pouco de cada um desses. É um vídeo também, embora mais recente, que vocês precisam assistir mais de uma vez, voltar para realmente entender. Não é difícil, perto dos anteriores, né, de oração subordinada e coordenada. Esse é mais simples, mas ainda assim é importante que vocês realmente entendam essa parte da matéria. Então, voltem naquele vídeo se vocês acharem que não lembram de tudo que eu mencionei aqui. Mas nem só de estudos linguísticos vive um aluno do 9º ano, nós também tivemos uma lista só sobre texto. E esse é mais simples, né? Não tinha nada ali que era matéria nova, era sempre um aprofundamento de coisas que vocês já tinham visto em algum momento no ensino fundamental. Então, o primeiro vídeo de texto foi com texto narrativo, né? Eu discuti sobre os tipos de texto narrativo, então falei das características de um romance, mas também falei de conto, falei de crônica, e vimos o exemplo O Carteiro e o Poeta, que é um trecho de um romance. E aí, dentro deste texto, nós vimos algumas características do texto narrativo, que é foco narrativo em primeira pessoa, terceira pessoa. Vimos algumas figuras de linguagem, porque elas são discutidas dentro do texto. E também é um aprofundamento do que nós já vínhamos discutindo em sala de aula. Então é interessante que vocês, se não tiverem assistido, assistam. Na sequência, nós continuamos com o romance, mas mudamos a história, né? Eu peguei um trecho do romance A Pata da Gazela, do José de Alencar. Esse texto foi dividido em 2 vídeos, mas nós só vimos um pedacinho desse romance, porque um romance é um livro maior. E nessa parte, o que nós discutimos? Algumas características do romance também, com foco narrativo, e descrição de personagem. Isso foi bastante importante, né? Porque era um romance bastante descritivo. Além disso, o tipo de linguagem era bastante relevante ali, porque era um exemplo de variação histórica, né? Alguns termos muito antigos, então tinha bastante vocabulário extra naquele texto. E a construção do enredo foi importante. Eu frisei para vocês bastante como é que a causa e consequência dos eventos iam tornando a história mais interessante. Na sequência, nós vimos a continuação dessa história, então Pata da Gazela parte 2, também retomando aquela ideia de gancho, né? Então de parar a história em um ponto que te deixa curioso para manter o leitor fiel ali ao que está acontecendo. Vimos mais sobre descrição de personagem e descrição de cena, né? Vimos uma cena longuíssima do personagem pensando sobre o sapato que ele encontrou. Construção de enredo, então, como é que isso te deixa curioso para antecipar o que vem depois. E outra figura de linguagem discutida foi o paralelismo e a anáfora, né? Como é que isso é usado dentro do texto. E encerramos falando sobre o tipo de narrador onisciente, que é aquele que sabia tudo que o personagem estava pensando. Na sequência, nós começamos outra tipologia textual, que é a tipologia argumentativa. Eu expliquei para vocês que existem tipos diferentes de texto argumentativo, nosso foco é no artigo de opinião. E aí,
A questão do artigo de opinião importante é que ele vai tratar de coisas que são atuais e são polêmicas. Normalmente ele também aparece ali em jornal, aparece em revista, tudo que é um meio de circulação bem atual. E ele sempre vai defender um ponto de vista. Então, por isso o nome é opinião, né? A visão de alguém sobre algo que é polêmico. E é importante que eles existam porque você forma a sua opinião a partir de conhecer diferentes opiniões de diferentes pessoas e as fontes variadas é o que permite que você considere todos os pontos e escolha aquele que você acredita mais crível, né, mais adequado. E quem escreve um texto de opinião é um articulista, né, quem escreve um artigo, e a função é provocar o leitor a refletir. Então, estimular o debate, gerar ali um momento de reflexão. Na sequência, nós tivemos um vídeo sobre a estrutura do texto argumentativo, que não vale só para o artigo de opinião, né? Também vale para a dissertação, por exemplo, aquela que o Enem pede, e eu expliquei as partes desse texto. Então, falei que uma introdução é aquele primeiro parágrafo que apresenta o tema geral do texto e a tese, né? O ponto de vista que você vai defender. Na sequência tem o desenvolvimento, que pode ter um parágrafo, 2, mais, né, depende do tamanho do seu texto, e ele vai trazer os argumentos, eu expliquei os diferentes tipos de argumento que podem ser usados, e a conclusão, que é quando você fecha o texto, então retoma as ideias centrais. Normalmente aparece ali um portanto nesse ponto, né, que vai concluir algo. E fechamos as aulas de texto com outro texto narrativo, que foi a crônica. Por que eu coloquei uma crônica aqui? Porque esta crônica apresentava elementos do cotidiano e questões polêmicas que, na verdade, se relacionam muito com o artigo de opinião. E aí eu mencionei para vocês naquele vídeo de artigo de opinião que uma crônica pode ser também uma crônica argumentativa, né? Então, trazer ali um ponto de vista. E aí nós vimos naquele texto uma questão polêmica específica, que é sobre os maus tratos aos animais. E aproveitamos para retomar uma estrutura ali da gramática, que é o tipo de discurso, né? Então, discurso direto, discurso indireto, o falar mais próprio da norma padrão para a professora, mais informal para os alunos. Então, isso foi o que nós vimos nas aulas de texto. E a última lista de reprodução do canal é para a leitura e interpretação de uma obra específica, que é o livro que nós retiramos na biblioteca no comecinho do ano, que é o livro Depois daquela Viagem. E eu ensinei para vocês a fazer um fichamento desse livro, né? Fiz vídeo do prólogo e dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, explicando e debatendo as principais partes de cada capítulo, né, o que chamou atenção, o que precisava aparecer dentro de um resumo, fiz parte a parte com vocês. E, embora vocês já tenham lido esse livro, né, para fazer os fichamentos, é interessante que vocês assistam para ver se vocês realmente pegaram todos os aspectos importantes de cada capítulo e se vocês pensaram em coisas além do que eu coloquei ali, que é também interessante trazer para a discussão. Então, esse foi nosso bimestre, né? Vimos bastante coisa, apesar do distanciamento. Se algo disso soou como novidade, vocês precisam voltar e assistir esses vídeos, porque sem entender o que já foi trabalhado, fica mais difícil de entender o que está por vir. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Tchau, tchau!